Oi, pessoal, eu queria falar um pouquinho de um tema do dia a dia e que é polêmico, que é ajuste de droga na injúria renal aguda, né? A gente sabe que quando a gente tem comprometimento da função renal, a gente precisa fazer o ajuste das medicações que têm excreção renal. E aí entram diversos tipos de substâncias. A gente tem, né, algumas considerações para doença renal crônica, mas que não vai ser o nosso foco aqui. O que eu quero falar mesmo é de injúria renal aguda. A gente sabe que a farmacocinética das medicações começou a ser estudada em 1960 e até o início dos anos 1990 a gente tinha pouca regulamentação do que deveria ser estudado quando a gente analisava as drogas. Então, essa questão do ajuste da dose das drogas para a função renal, ele sempre foi um tema um pouco polêmico e a gente também sabe que demorou, né, durante muito tempo para a gente ter uma definição uniforme do que é injúria renal aguda. Mas, de toda forma, como que isso impacta na nossa vida? Que a gente não tem métodos, né, padrão ouro para a gente fazer essa correção da dose de substâncias para a função renal na injúria renal aguda. O que acontece é que a gente tem algumas, correções pré-estabelecidas a depender do grau de função renal, mas aí entra, a questão, como que a gente, de fato, quantifica, a taxa de filtração glomerular na injúria renal aguda? As fórmulas, quando a gente tem o método padrão ouro de avaliação, que é através da medida da taxa de filtração glomerular por uma substância exógena como a inulina, ela não é prática no dia a dia. E é por isso que a gente tem as fórmulas que estimam a taxa de filtração glomerular. No entanto, são fórmulas matemáticas que foram desenvolvidas em situações em que a gente tem níveis estáveis de creatinina. E na injúria renal aguda, quando a gente tem níveis que se modificam constantemente, a gente não tem fórmulas bem definidas para essa avaliação. O que a gente faz é que a gente acaba extrapolando os dados, das fórmulas para a doença renal crônica no cenário de injúria renal aguda, mas a gente sabe que essa não é a melhor forma de realizar essa avaliação. Tanto porque a creatinina muitas vezes não está estável, que é o que acontece na maioria das vezes, quanto a gente tem muitos determinantes não associados à disfunção renal que impactam na dosagem da creatinina, por exemplo. E isso a gente vai ter influência de massa muscular, de sobrecarga volêmica, de drogas que interferem com o metabolismo da creatinina. Então a gente tem uma série, de determinantes que impactam, no valor de avaliação da creatinina. Então, o que a gente faz na prática? O que seria ideal para a gente fazer o ajuste das medicações? Que a gente conseguisse o nível sérico dessas medicações, igual a gente consegue com vancocinemia, com alguns aminoglicosídeos, com inibidores de calcineurina. O ideal seria que a gente conseguisse, o nível sérico de todas essas substâncias para a gente ter certeza que a gente está na faixa ideal de ação de determinado medicamento. Porém, isso não é factível, mas esse seria o padrão ouro número 1 que a gente utilizaria no ajuste de drogas para a função renal na IRA, tá certo? Em segundo lugar, a gente acaba extrapolando o uso das fórmulas na condição de injúria renal aguda. E existe alguma fórmula que seria melhor que outra que a gente poderia utilizar? De forma geral, o que a gente tem, O que o UpToDate fala? Se eu tenho uma disfunção renal, mas a creatinina está se mantendo razoavelmente estável, a gente pode, tentar utilizar as fórmulas que a gente utiliza, como CKD-EPI, que seria, a mais utilizada no Brasil para fazer esse ajuste. Se a gente tiver níveis que estão muito flutuantes, aí o ideal seria que a gente utilizasse a taxa de filtração glomerular cinética.
existem algumas fórmulas, eu vou deixar depois aqui na legenda para vocês, por exemplo, que a gente pode tentar utilizar para avaliação da taxa de filtração glomerular cinética, que são algumas fórmulas que foram desenvolvidas para a gente tentar, né, avaliar quando a gente tem esses níveis muito variáveis de creatinina. A outra coisa é que a gente precisa saber, quando a gente tem níveis ascendentes de creatinina, normalmente a taxa de filtração glomerular, ela vai estar superestimada, ela na verdade é mais baixa do que deve estar dando pelas fórmulas. E quando a gente está tendo redução dos níveis da creatinina, ou seja, recuperando função renal, as fórmulas tendem a subestimar a taxa de filtração glomerular real. Então a gente precisa lembrar que a gente precisa corrigir dose tanto quando o meu paciente está piorando, quanto quando o meu paciente está melhorando. Muitas vezes a gente acaba esquecendo de corrigir quando o paciente está melhorando, e é muito importante que a gente faça nesses cenários, tá certo? E agora, em terceiro lugar, a gente tem as situações associadas à terapia renal substitutiva. E a gente tem algumas doses de ajuste tanto para hemodiálise, para diálise peritoneal, para SLED, né, que seria a diálise estendida, quanto para diálise contínua. A gente tem diversas, né, fontes que falam sobre esses ajustes de droga, né, em diferentes níveis de função renal e também nas diferentes modalidades dialíticas, e a gente precisa, né, se guiar por uma dessas fontes para a gente conseguir. A gente tem o Renal Drug Handbook, que é excelente, o Up to Date, o Sanford, então a gente tem diversas, né, fontes que a gente pode olhar, mas a gente precisa considerar algumas coisas, tá certo? A gente precisa considerar se o paciente tem função renal residual associada ou não, qual que é a frequência da minha terapia dialítica, se eu preciso de uma dose extra no dia de diálise, porque aquela substância pode ser removível na diálise, tá certo? Então a gente precisa pensar em todas essas coisas. Além disso, quando a gente está falando das modalidades contínuas, aí a gente tem mais uma salada. Por quê? Porque as modalidades contínuas, a gente tem diferentes tipos de prescrição. Elas podem ser apenas uma terapia, né, de hemofiltração, elas podem ser de fato uma hemodiálise, elas podem ter diferentes proporções, a gente pode ter uma reposição pré-filtro, a gente pode ter uma reposição pós-filtro, e tudo isso impacta na dose das medicações. Os estudos, no geral, eles são muito confusos quando eles abordam, né, a dose das drogas nas terapias contínuas. Nem sempre está especificado exatamente qual foi a dose, qual foi o tipo de reposição, como foi a prescrição, quanto a gente tinha de dialisato, quanto a gente tinha de filtração. Então tudo isso acaba interferindo e a gente acaba não tendo uma ideia exata. O que o Up to Date fala? Eles têm, né, uma linha de raciocínio que é bastante, não complicada, complicada assim, né, e rebuscada, porque eles elencam diferentes passos. Eles avaliam como é a prescrição, como é o volume de distribuição daquela medicação, falam sobre a sobrecarga volêmica do paciente, sobre se há função renal residual ou não, mas eu vou deixar o print aqui para vocês verem e deixar as referências aqui nos comentários. Então é isso, conversando um pouquinho sobre esse assunto polêmico, mas que é do dia a dia, tá certo? Até a próxima!